Bom, boa noite oficialmente e vamos iniciar nossa aula hoje sobre continuidade de funções reais, tá? Ainda prosseguindo no nosso assunto do curso de Cálculo 1. Para a gente iniciar a nossa aula de continuidade, vamos observar esse gráfico. Vocês estão vendo que a curva da função, ela está, pelo sentido da palavra mesmo, contínua, né? Não está tendo nenhuma interrupção a nossa curva. Se a gente observar essa outra curva agora, vocês conseguem observar que há uma interrupção aqui. A nossa curva ela vem até 2 aberto e novamente a curva aliás, ela vem até 1 aberto e novamente ela só inicia aqui no nosso 3 também aberto. Isso significa que o nosso 2 aqui em x, a função não está definida no nosso 2, certo? Então, o que acontece? Nós temos um exemplo de uma curva onde a função ela é contínua, vocês conseguem perceber a diferença, não há nenhuma interrupção, já que a curva não é contínua. Não é apenas esse tipo de interrupção que vocês vão ver graficamente, podem existir várias outras formas de serem representadas, mas matematicamente isso quer dizer alguma coisa, tá? Tem como a gente saber se uma função é contínua ou não sem olhar o gráfico dela. A partir daí, a gente tem um teorema que diz o seguinte: seja f uma função real e a pertencendo ao domínio dessa função, observem que o nosso a ele tem que pertencer ao domínio da função. Vocês vão vão ter que se lembrar disso mais tarde. Diremos que f é contínua no ponto A, se somente se. Então, primeiro, tem que existir o limite de f de x quando x tende a A. A gente calcula o limite da função com o x tendendo ao ponto A. Existe? Existe. Então, vamos observar agora outra situação. Se esse limite existe, ele tem que ser igual à função no ponto A. Então, o limite da função quando x tende a A, ele tem que ser igual à função no ponto A, a imagem desse ponto A, ok? Vamos fazer exemplo que a gente vai conseguir entender essa situação. Primeiro, olhem essa função f de x qualquer, aliás, g de x, e a gente tem o gráfico e nós temos vários pontos dela que nós vamos analisar onde ela é contínua, onde ela não é e o porquê disso, tá? Aqui diz o seguinte: g não é contínua em A, pois não está definida nesse número. Vou dar um zoom para vocês. Vocês conseguem ver que quando a função está passando em A, ela tem um ponto aberto aqui. Significa que a função está chegando em A, está chegando muito perto de A, só que quando chega no meu a função não está definida no meu ponto A. Só que ela continua depois. É apenas no ponto A em que essa função não está definida. Ou seja, o meu A ele não está no domínio da minha função. E a gente viu no teorema, agora há pouco, que o nosso A ele tem que pertencer ao domínio da função. Se isso aconteceu, há uma descontinuidade bem aqui nesse ponto. Ok? Vamos voltar. A segunda situação é: g não é contínua em B, pois não existe o limite de g de x quando x tende a B. Vamos olhar. Aqui nós temos o nosso B. Por que não existe o limite de B? Vamos analisar limites laterais, que vocês já sabem como fazer isso. Se eu observar o limite da minha g de x quando x tende a B pela esquerda, eu vou pegar as nossas retinhas de sempre. Se eu pego aqui, tendendo ao meu B pela esquerda, eu vou encontrar a minha curva nessa direção, ok? Eu vou encontrar uma imagem em algum lugar por aqui. Agora, se eu olho no meu B pela direita, eu vou ter essa situação na minha curva e vou encontrar uma imagem mais ou menos por aqui. Então, a gente já observou que os limites laterais são diferentes, então o limite de g de x quando x tende a b não existe, ok? Se o limite não existe, é uma das situações que está negando o nosso teorema, então está descontínuo, ok? Se eu estiver indo muito rápido, podem falar que eu reduzo.
A terceira situação é que G é contínua à esquerda de B, pois o limite de G de x, quando x tende a B pela esquerda, é igual a G de B. Então, o que a gente tem que analisar é o limite lateral de G de x, quando x tende a B pela esquerda. Ele está falando que aqui, ao lado esquerdo de B, é contínuo. Está errado? Não está errado, está correto. Afinal, quando eu calcular o meu limite aqui da minha G de x com x tendendo a B pela esquerda, por esse lado aqui, vai ser igual à minha função G no meu ponto B, que está aqui, ó, definido, o pontinho fechadinho. Ok? Todo mundo está conseguindo acompanhar, né? E por último, a nossa função G, ela não é contínua em C, pois o limite de G de x, quando x tende a C, é diferente de G de C. Então, vamos ver por que ele está dizendo isso. Se eu for olhar o meu limite do meu G de x quando x tende a C, vamos olhar aqui. Se eu pegar pela direita, ou, aliás, pela esquerda, eu vou vir para cá, e a minha imagem está mais ou menos por aqui. Se eu pegar pela direita, vai vir para cá também, e a minha imagem também está mais ou menos por aqui. Ah, Andressa, o limite está existindo, porque os limites laterais estão sendo iguais. Beleza. Só que, vocês estão conseguindo visualizar que bem aqui tem um pontinho aberto? O nosso ponto fechadinho, que identifica a nossa função no ponto C, está aqui em cima. Então, isso significa que o limite da minha função com x tendendo ao ponto C está dando um valor, e o valor da minha função no ponto C está dando outro. Então, não é contínuo, ok? Agora, vamos lá. Segundo exemplo, vamos fazer cálculo agora. A função f de x é igual a x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 3. É contínua no ponto A igual a 2? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é: o nosso ponto A igual a 2 pertence ao domínio da função? Pertence. A gente está tratando de uma função real, 2 é um número real, pertence ao domínio da nossa função. Então, vamos lá. 2 pertence ao domínio da função, podemos agora continuar. A gente tem que calcular primeiro agora o limite da nossa função com x tendendo a 2 para ver se ele existe. Então, quando a gente calculou esse limite, é uma substituição simples, basta colocar o valor 2 onde tem x e deu menos 5. Então, nosso 2 pertence ao domínio, o nosso limite existe e é menos 5. O que falta ver? Falta ver se é igual ao valor da função no ponto 2. E quando a gente fizer isso, a gente vai ver que o nosso limite de f de x, quando x tende a 2, está sendo igual a nosso f de 2. Então, isso significa que a nossa função é contínua no ponto A igual a 2. Perceberam? Não precisa fazer gráfico, analisar a curva da função para ver se a curva está contínua. Matematicamente, a gente consegue ver isso, ok? Uma observação muito interessante para vocês é que uma função ela é dita contínua se ela for contínua para todos os pontos do domínio da função. Vocês viram que a gente testou aqui o ponto A igual a 2 e a gente disse é contínua no ponto A igual a 2. Isso significa, por exemplo, que ela é contínua. Para a função ser contínua, ela tem que ser contínua para todos os pontos. E aí eu vou dar aqui já um spoiler para vocês de que toda função polinomial ela é contínua. E aí vocês, quando a gente terminar essa aula, vocês vão olhar a forma geral da nossa função polinomial e vão tentar descobrir o porquê que isso acontece. Tá, ok? Por que toda função polinomial é contínua? Por que isso já é definido? Ok? Então, agora, nosso terceiro exemplo, ele é para verificar se a função f de x, vamos lá, a função f de x, ela é x ao cubo menos 8 sobre x menos 2, quando o nosso x ela é diferente de 2. Mas a nossa função f de x, ela é 12, quando x é igual a 2. E a gente quer verificar se essa função, ela é contínua. O que eu falei agora atrás foi, para uma função ser contínua, ela tem que ser contínua em todos os pontos. Então, quando a gente analisa
essa função aqui, a gente de cara pode dizer, não, essa função ela é contínua para quase todos os pontos. Qual seria o ponto em que poderia haver uma discordância? Seria o ponto onde x é igual a 2, certo? Porque eu colocaria o meu 2 aqui embaixo, teria um zero aqui embaixo, uma indeterminação. Então, o que a gente faz? A gente sabe que a função é contínua para os demais pontos. Então, a gente vai testar se ela é contínua nesse ponto onde pode ocorrer o nosso problema. Se der certo, bem. Se não der, já está aí a nossa descontinuidade, ok? Então, vamos testar para o ponto 2, que é o ponto de perigo da nossa função. O que a gente tem que saber? Primeiro de tudo, o nosso f de 2 é igual a 12, que a nossa própria função está dizendo. Se x é igual a 2, a nossa função é 12. Então, vamos lá. F de 2 é igual a 12. A gente tem que agora ver se o limite dessa função existe e se é igual ao nosso f de 2. Então, vamos fazer o limite da nossa função quando x tende ao ponto 2. X ao cubo menos 8, vocês sabem como que a gente escreve isso. Eu já ensinei para vocês que isso trata-se de uma diferença de cubos. Como que a gente escreve? X menos 2 vezes x ao quadrado mais 2x mais 4, sobre o nosso x menos 2. E aí a gente pode cortar esses caras aqui e vai sobrar apenas o limite de x ao quadrado mais 2x mais 4 com x tendendo a 2. Ok? A gente substitui o 2, onde tem x, e a gente vai encontrar 12. Então, no nosso ponto perigoso, a gente pode dizer assim, existe o limite, e ele é igual ao valor da imagem nesse ponto. Então, isso significa, a gente pode dizer que a nossa função ela é contínua no ponto A2, então, se era o único ponto perigoso, a gente pode dizer que a função é contínua. Ok? Vamos agora ver outro teorema. O teorema do valor intermediário. Ele diz o seguinte: seja f contínua no intervalo AB, tal que C é maior ou igual que f de A e menor ou igual que f de B. Então, existe pelo menos um x pertencendo ao intervalo AB, tal que f de x é igual a C. Ninguém entendeu absolutamente nada. Como a gente gosta de fazer, vamos ver como que é esse teorema geometricamente. Vai facilitar a nossa vida, tenho certeza. Então tá aqui o nosso gráfico bonito, que é justamente para vocês entenderem essa situação. Tá aqui o nosso A, tá aqui o nosso B, f de A, f de B, e aqui nós temos a nossa função. Então, vai existir um x dentro desse intervalo, de modo que a imagem dele vai ser o nosso C aqui dentro do nosso intervalo entre o f de A e o f de B. Todo mundo conseguiu compreender, né? Eu espero que meu gráfico não tenha confundido ninguém. Tá, mas para que isso serve? Vamos ver outro teorema dentro do nosso assunto de continuidade, que ele fala o seguinte: seja f contínua no intervalo AB, tal que f de A vezes f de B seja menor que zero. Ou seja, para a multiplicação do meu f de A vezes o meu f de B ser menor que zero, eles têm que estar com sinais contrários, certo? Um tem que ser positivo, um tem que ser negativo, porque aí o resultado vai ser menor que zero. Então, vai existir pelo menos uma raiz no intervalo AB, ok? Isto é, se existir, vai existir um C pertencendo a AB, tal que f de C é igual a zero. Vamos ver um gráfico bonitinho disso aqui também. O nosso gráfico está aqui e eu vou ampliar para vocês. O que está querendo dizer? Está vendo que o nosso f de A ele está negativo, o nosso f de B ele está positivo. Então, se eu multiplicar as duas, vai dar um número menor que zero, ok? E o nosso intervalo AB, ele está aqui. Ele está querendo dizer o seguinte, que quando traçar a curva da minha função, vai existir pelo menos uma raiz nesse intervalo. No caso, se eu tenho um x aqui, se esse é um x, o meu f de x desse cara, ele é zero. O meu f de x desse cara, ele também é zero.
e o f de x desse outro cara também é zero. No caso do gráfico aqui, eu coloquei 3 raízes dentro do intervalo, mas vai existir pelo menos uma, ok? Por que isso? Se o nosso f de A e o nosso f de B estão nos semi-eixos opostos de y, um está no semi-eixo negativo e outro está no semi-eixo positivo, então, para chegar do meu ponto aqui, a f de A, do meu par ordenado, até o meu BF de B, vai ter que cruzar o meu eixo X. E quando cruza o meu eixo X, a gente chama esse cara de raiz, porque o f de x dele é igual a zero. Todo mundo entendeu isso, né? Vamos fazer um exemplo desse teorema para a gente poder entender a aplicação dele. Então, a nossa função ela é x ao quadrado menos 4x menos 1. E o intervalo que nós vamos analisar se existe uma raiz dentro dele é de menos 1 a 0. O que a gente quer? A gente quer que o nosso f de A, que no caso é o nosso menos 1, multiplicado com o nosso f de B, que no caso aqui o nosso B é o 0, essa multiplicação dê menor que 0. Então, um cara tem que ser positivo, um cara tem que ser negativo. Vamos agora calcular as funções nesses pontos para a gente ver se a situação ocorre. Então, primeiramente, vamos fazer f de menos 1. Só substituímos o menos 1 aqui e nós encontramos o f de menos 1 como sendo 4. Se a gente for fazer agora o f de 0, a gente vai encontrar menos 1. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que um cara ele é maior que 0, um cara ele é menor que 0. Então, de acordo com o nosso teorema, vai existir pelo menos uma raiz que pertence a esse intervalo de menos 1 a 0. Tá, mas Andressa, para que eu preciso saber disso? Porque isso é uma função de segundo grau que eu posso simplesmente colocar a Bhaskara e eu vou saber quais são as raízes, eu não preciso saber de intervalo. Ok, realmente, essa é uma função de segundo grau, que você pode usar Bhaskara e pode calcular a raiz, não precisa saber o intervalo. Inclusive, vou deixar como dever de casa vocês acharem as raízes dessa função e provar que pelo menos uma delas está nesse intervalo, ok? Mas e se fosse uma função de grau 8, de grau 9, de grau que vocês podem colocar o número que vocês quiserem? Como que a gente calcularia as raízes dessa função? A gente não ia saber. Então, esse é um método que vocês vão ver métodos mais aprimorados, isso, no cálculo numérico, para poder aprender como achar essas raízes no intervalo bem pequenininho de funções de grau maior. Mas a gente pode usar esse teorema do anulamento para isso. Então, vamos fazer agora um exemplo, onde a nossa função, o grau maior dela é o grau 7, ok? A gente tem a função de grau 7, o nosso polinômio, ele está tendo um x elevado à sétima e um x elevado à sexta. Como que a gente acharia as raízes desse cara? Desculpa, só vi agora. Antes de começar o exemplo, deixa eu fazer aqui o que o Luiz está pedindo. Voltei. Então, como eu ia dizendo, a gente tem agora uma função onde o grau maior dela é 7. Então, isso significa que a gente não sabe calcular as raízes dessa função. Mas a gente quer ver se existe pelo menos uma raiz dessa função no intervalo, de novo, menos 1 a 0. Como que a gente faz isso? Pelo teorema do anulamento. Vamos fazer o f de menos 1. Depois de algumas continhas aqui, vai dar menos 2. E quando fizermos o f de 0, a gente vai encontrar 4. Então, de cara, vocês já estão vendo que a gente tem um cara negativo e um cara positivo. De acordo com o nosso teorema do anulamento, se isso acontece, então existe pelo menos uma raiz dessa função que está pertencendo ao intervalo de menos 1 a 0. Ok? Todo mundo compreendeu? Então, nosso primeiro exercício é para verificar se a nossa função f de x é contínua.
A nossa função f de x, ela diz o seguinte, que ela é raiz cúbica de x menos 1 sobre x menos 1, quando x é diferente de 1, e ela é 1/3 quando x é igual a 1. É aquela mesma situação que a gente fez anteriormente. A gente olha de cara e vê que a função ela é contínua para os demais pontos. Porém, no nosso 1, tem uma pedra no sapato bem aqui, porque vai ficar 1 menos 1, que vai dar 0 aqui embaixo, na determinação. E aí é um ponto de perigo, onde pode ocorrer uma descontinuidade. E é nele que a gente vai testar, ok? Para saber se nele está tudo ok. Se nele está tudo ok, no resto também está, ok? Então, primeiro de tudo, o nosso f de 1, ele é igual a 1/3, que a nossa própria função está falando isso. Agora, a gente tem que calcular o limite para ver se ele existe e ver se é igual ao nosso f de 1. Então, a gente vai calcular o limite da nossa função quando x tende a 1. Como que nós vamos fazer isso? Para a gente fazer isso, a gente vai usar a técnica que eu já ensinei a vocês, que é da substituição, que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai reescrever. A gente vai chamar a raiz cúbica de x de u. Logo, o nosso x ele vai ser igual a u ao cubo. Nós vamos substituir isso agora e reescrever a nossa função. Como que vai ficar? Onde tinha raiz cúbica de x, eu coloquei u, e onde tinha x, eu coloquei u ao cubo. Então, ficou u menos 1 sobre u ao cubo menos 1. Ficou muito mais simples de resolver, né? E u ao cubo menos 1 é uma diferença de cubos, e vocês sabem como que reescreve isso. Então, vai ficar u menos 1 sobre u menos 1 vezes u ao quadrado mais u mais 1. A gente pode cortar esses caras aqui e vai sobrar 1 sobre u ao quadrado mais u mais 1. Aí a gente pode voltar para a variável x, só que nesse caso vai dar um pouquinho de trabalho, porque a gente tem um u ao quadrado aqui, ou a gente pode calcular o novo ponto para onde nosso u vai tender. Tudo isso a partir da relação entre nosso u e o nosso x. Se o meu u ele é igual a raiz cúbica de x, e o meu x estava tendendo a 1, então o meu u ele é igual a raiz cúbica de 1, que é o próprio 1. Então, a gente vai calcular o limite de da raiz cúbica de x menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, ele é a mesma coisa que eu escrever o limite de 1 sobre u ao quadrado mais u mais 1, quando u tende a 1, tá? Aqui tem um erro, aqui é u, ok? E nós vamos agora só substituir 1 onde tem u. E nós vamos encontrar 1/3. Então, o que a gente está observando? A gente está observando que a nossa função no ponto 1 ela é igual a 1/3, e o limite da nossa função quando x tende a 1 também é igual a 1/3. Então, o nosso ponto, que era o ponto perigoso para a gente, não é um ponto perigoso, mas ele agora, a gente pode afirmar que a função é contínua no ponto A igual a 1. Todo mundo compreendeu, né? Ok. Nosso exercício 2 é para a gente determinar o valor de P para que a função f de x seja contínua. Primeiro, a gente tem que observar. A nossa função f de x ela é o seguinte: x ao quadrado mais px mais 2, se x for diferente de 3, e ela é igual a 3 se o nosso x for igual a 3. Ele quer saber o valor desse P aqui. Então, a gente sabe o seguinte, que o nosso f de 3, ele é igual a 3, e para a nossa função ser contínua, o limite dessa função com x tendendo a 3 tem que ser a nossa f de 3, não é isso? Que, por coincidência, é 3 também. Então, como que a gente vai escrever isso? Nosso f de 3 é igual a 3, e o nosso limite de x ao quadrado mais px mais 2 com x tendendo a 3 tem que ser igual ao nosso 3, para que a nossa função seja contínua. Não é isso? Sendo assim, basta a gente substituir 3 onde tinha x.
E aí, depois de alguns cálculos, que vocês podem conferir aqui as continhas, a gente chega no nosso P sendo igual a menos 8 terços. Então, se o meu P for igual a menos 8 terços, a nossa função ela vai ser contínua no ponto A igual a 3. Ok? Todo mundo entendeu? Que bom. Nós vamos agora verificar novamente se essa função f de x ela é contínua. A nossa função f de x ela é x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 se o nosso x for diferente de 1, e ela é 3 se x for igual a 1. Novamente, o nosso ponto onde pode ocorrer uma discordância é o nosso ponto x igual a 1, porque vai haver a indeterminação com o zero aqui embaixo. Então, nós vamos agora testar a continuidade da nossa função no ponto 1. O nosso f de 1 é igual a 3, que a nossa função está dizendo, e nós vamos agora calcular o limite dessa função com x tendendo a 1. O nosso x ao quadrado menos 1, ele é uma diferença de quadrados, e vocês sabem como que a gente reescreve isso. A gente reescreve como sendo x menos 1 vezes x mais 1 sobre x menos 1, ok? Com x tendendo a 1. Quando eu corto esses caras, vai sobrar x mais 1. Quando eu substituo 1, eu vou encontrar 2. Opa, Andressa, aconteceu uma coisa diferente agora. O nosso f de 1 ele é igual a 3. E o limite da nossa função, quando x tende a 1, ele é igual a 2. Então, se eles são diferentes, então a gente encontrou o nosso problema. Ela não é contínua no ponto A igual a 1. Ok? Conseguiram perceber a situação? No nosso quarto exercício, a gente vai determinar o valor de k para que a função f de x seja contínua. Onde que está o nosso k agora? A nossa f de x, ela é x ao quadrado menos 3x mais 2, se x for diferente de 1, e ela é k se x for igual a 1. E a gente tem que determinar o valor desse k. E o que acontece? Se o nosso f de x no ponto 1 tem que ser igual ao limite da nossa f de x com x tendendo a 1, isso significa que o limite dessa função, quando x tende a 1, tem que ser igual a quem? Igual a k. E aí nós vamos encontrar o valor de k. Então, primeiramente, os nossos dados, nós temos que f de 1 é igual a k. Mas quem que é k? Vamos saber agora. O nosso limite de x ao quadrado menos 3x mais 2, quando x tende a 1, é igual a k. Então, vamos calcular o limite. Basta substituir 1 onde tem x. Quando a gente substitui 1 onde tem x, a gente encontra que k é igual a 0. Então, f de 1 é igual a 0. O limite da nossa função ele é igual a 0. Se isso ocorre, a nossa função é contínua no ponto A igual a 1. Ok? Agora a gente tem uma situação diferente. Nosso enunciado diz o seguinte: a função f de x é igual a 1 sobre x ao quadrado, cujo gráfico é dado ao lado, ela é contínua. Então, nosso enunciado está afirmando isso. Vamos ver por quê. O gráfico da nossa função 1 sobre x ao quadrado é esse bem aqui. Eu vou ampliar para vocês. E vocês vão ver que visualmente está ocorrendo uma descontinuidade no gráfico, né? Está havendo um salto aqui. Ah, Andressa, a função tem que ser descontínua, ela não pode ser contínua porque ela tem esse salto aqui. Vocês não deixem de estar errados. Mas é aí que a gente tem que observar uma coisa. O que o nosso teorema estava dizendo? Ele estava dizendo que o nosso A ele tem que pertencer ao domínio da função. E depois eu falei que uma função ela é dita contínua se ela for contínua para todos os pontos do seu domínio. Em que ponto ocorre esse salto aqui? Ocorre quando x é igual a 0, certo? Porque nós vamos ter 1 sobre 0 e não existe, vai ocorrer esse salto aqui, certo?
Só que o nosso zero, ele já não faz parte do nosso domínio dessa função, porque justamente por ocorrer esse problema ao substituir o zero. Então, se o nosso zero não pertence ao domínio da função, o domínio dessa função ele é os reais sem o zero, isso significa dizer que se eu não estou analisando o zero, para todos os outros pontos, essa função ela é sim contínua. Porque para todos os pontos do domínio dela, ela é contínua. Ela só não é contínua no ponto zero. Mas se o zero não pertence ao domínio, então a gente nem olha para ele, ok? Vamos botar isso aqui bonitinho. Ao calcular o limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a é a mesma coisa que eu inverter aqui essa fração e vai ficar como sendo o limite de x elevado a menos 2 com x tendendo a. E vai sobrar a elevado a menos 2, que é igual a 1 sobre a ao quadrado. Isso como sendo f de a. Então, o limite da minha f de x com x tendendo a está sendo igual ao meu f de a. Tá ok. Para todo a que seja diferente de zero, porque o meu zero não está pertencendo ao domínio da minha função. Todo mundo compreendeu? Por isso eu falei que vocês tinham que se atentar àquele a pertencendo ao domínio da função. Ok? Então, sendo assim, a nossa função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado, ela é contínua sim. Ok? Tá tendo um probleminha aqui de novo, que tá faltando a nomenclatura de limite aqui. Ok? Mas eu vou corrigir quando for inserir na plataforma. Tá bom? Bom, pessoal, a gente pode dar por encerrada aqui a nossa aula de hoje. Foi bem rápida, bem simples. Eu vou